Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para dar seguimento, a esses conteúdos maravilhosos que temos gravado. Agradeço a todos vocês que participaram conosco do nosso último vídeo, que foi a live com a Xantia. Agradeço demais a cada um de vocês que participaram do nosso sorteio, inclusive. E já temos um ganhador para esse sorteio que está lá no Instagram. Se vocês não me seguem no Instagram, só colocarem lá, @moaisabino, que vai estar disponível para vocês. Tô gravando ainda sem microfone esse vídeo porque eu fiz umas adaptações, troquei de celular e preciso ainda comprar alguns adaptadores para que a gente consiga conectar o nosso microfone. Então já vou pedindo desculpa a vocês por esse áudio, ter muitos ruídos de ambiente externo, mas acredito que esse conteúdo ele é muito pertinente, ele é muito importante para diante de tudo que nós estamos vivendo, diante desse autoritarismo, do STF e tudo mais, tudo isso que estamos vivendo, como é que a gente pode lidar com isso? A primeira pergunta que eu coloco aqui, além dessa, como é que nós podemos lidar com isso? Eu pergunto, quem que é mais poderoso? Deus ou Alexandre de Moraes? Automaticamente eu poderia dizer, obviamente, Deus, porque Deus é Deus e Alexandre de Moraes é apenas uma criatura criada pelo próprio Deus. Mas eu acredito que essa resposta, de forma tão, diria, um tanto simplória, ela não responde realmente aos argumentos do nosso coração. Se Deus ele é todo poderoso, como que Alexandre de Moraes ele se manifesta da forma que ele se manifesta, com toda a sua, como é que eu posso dizer, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade? Que é que nós conseguimos captar dessa análise que nós fazemos? O que é que a gente pode entender de tudo isso? Então hoje eu quero convidar vocês a essa reflexão profunda, e é sobre um dos conceitos mais antigos e ao mesmo tempo eu poderia dizer mais abstrato da existência humana, que seria o poder. Gente, muitas vezes nós pensamos no poder como algo tangível, algo palpável, visível, algo até mesmo cravado em tronos, coroas ou em togas, como é o caso do Alexandre de Moraes. Mas será que é assim? Será que é assim mesmo? Será que o poder ele reside em símbolos ou em estruturas hierárquicas? Ou será que ele é muito mais, digamos assim, para usar uma linguagem mais um pouco química, um pouco mais volátil, algo que flutua e se manifesta aonde a crença coletiva o projeta? Será que a gente consegue tocar nesse poder mesmo? Ou ele está mais onde a nossa crença alcança? E eu peço que vocês me permitam propor uma pequena experiência mental. Imagine uma sala. Nesta sala encontra-se 3 figuras arquetípicas, figuras diferentes. Um rei, cujas ordens tradicionalmente definem o destino do seu reino. Um padre, que é o representante da fé e por que não da moral, poderíamos dizer assim, com influência sobre almas e tudo mais. E um soldado com a espada afiada em punho, a personificação da força bruta. De repente, uma situação de conflito se instaura naquele ambiente. Vai imaginando toda essa situação. O padre, em nome de sua autoridade espiritual ou divina, ele ordena ao soldado que mate o rei. E de forma quase que simultânea, o rei, em nome da sua soberania e do direito divino também, ordena ao mesmo soldado que mate o padre. Então, o padre ordena que o soldado mate o rei, e o rei, ao mesmo tempo, ordena que o soldado mate o padre. Nessa história toda, quem é que morre? Quem é que morre? A resposta imediata e lógica para muitos pode ser surpreendente. Não é o rei por sua coroa, nem o padre por sua batina. A resposta é quem o soldado quiser que morra. Vai morrer quem o soldado decidir naquela hora. A ordem de quem o soldado decidir acatar. E essa cena hipotética, embora simplista, ela desvenda uma verdade fundamental sobre o poder humano. O poder, em sua essência, não é inerente ao título, ou à posição, ou mesmo à tradição. Ele, antes de tudo, ele é uma crença compartilhada. No nosso exemplo, por exemplo, pegando aí o exemplo que nós demos,
O rei ele só tem poder sobre o soldado porque o soldado e a sociedade em que ele vive acreditam que o rei detém esse poder. Se essa crença se esvai, se essa crença ela se vai embora, se ninguém mais acredita nisso, se a lealdade ou o medo do soldado se transformarem em uma outra figura, se transferirem para uma outra figura, ou simplesmente ele decide não acatar mais as ordens, o poder do rei se desfaz como fumaça. Nós podemos expandir essa análise para outros contextos mais próximos da nossa realidade, eu diria até, né? Nossos dias, assim, nossa realidade mais contemporânea. Pense no poder que emana de instituições como o Supremo Tribunal Federal. Pensemos assim, no nosso país. Por vezes nós vemos decisões ou ações que para muitos parecem extrapolar os limites constitucionais, ordenando a Polícia Federal, por exemplo, a realização de medidas que causam controvérsias, que causam debates. Mas por que isso acontece? Novamente, a chave reside no contrato social que é completamente invisível. É um contrato invisível. Há um consenso, há um acordo tácito na sociedade de que os ministros do Supremo Tribunal Federal detêm o poder de interpretar a lei e, consequentemente, de proferir decisões com forças nessa lei. Essa crença é o que sustenta toda a autoridade do Supremo Tribunal Federal e de Alexandre de Moraes também. Por que Alexandre de Moraes, em termos mais simples, por que Alexandre de Moraes tem tanto poder para tomar atitudes, muitas vezes até arbitrárias? Porque nós acreditamos que ele tem esse poder. No entanto, se nos aprofundarmos, quem realmente detém o monopólio da força, das armas, da capacidade de fazer cumprir essas decisões fisicamente falando? Quem tem o poder de calar alguém? Quem tem o poder de colocar alguém em cárcere, em prisões? A resposta? As Forças Armadas. Aqueles que detêm as armas. A polícia, em última instância, que é também subordinada à estrutura militar. E se hipoteticamente essa crença que nós temos no poder do STF, se isso fosse quebrado, se essa crença fosse quebrada, se as forças de segurança se recusassem a acatar suas ordens, ou se a população perdesse a confiança em sua legitimidade a ponto de não reconhecer sua autoridade, o poder dessa instituição, tal qual o do rei, na nossa analogia, né, seria severamente comprometido. O poder humano é, portanto, uma construção social. Apenas isso. Um edifício erguido sobre areia movediça da percepção e da aceitação. Nós acreditamos que o Alexandre de Moraes, que os ministros do STF têm tamanho poder por causa da toga que eles têm. Se um desses ministros fossem empichados, se o Alexandre de Moraes fosse empichado e depois de ser empichado, depois de ser afastado, ele desse alguma ordem, ninguém mais cumpriria. Por quê? Porque existe esse contrato social invisível e nós deixaríamos de acreditar no poder do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o poder não está nele, não está na pessoa dele. Está num contrato social que diz que quem usa toga tem esse poder. Ele é frágil, mutável e, em última análise, reside com aquele que detém os meios para impor a sua vontade. Ou seja, pela força física ou pela influência sobre as mentes e os corações das pessoas. Quem tem o verdadeiro poder são as pessoas que podem fazer cumprir qualquer ordem ou qualquer decreto. Pensemos na Venezuela, então. Hugo Chávez é um cara... Nicolás Maduro é um cara muito poderoso. Ele manda e desmanda. É verdade? Ele tem esse poder? Não, quem tem poder? As pessoas que têm as armas. Imagine que toda a força de segurança da Venezuela decide não cumprir mais o que Nicolás Maduro ordena. Ele teria ainda poder de alguma coisa? Não teria mais poder de nada. Porque o poder, repetindo, é um contrato social invisível que está apenas na mente das pessoas que acreditam que certa pessoa tem esse poder. Contudo, ao falarmos sobre o poder, é crucial fazer uma distinção fundamental.
uma que transcende as limitações da percepção humana e da estrutura social, que é o poder de Deus. Aqui a dinâmica é radicalmente diferente. O poder de Deus não é a crença meramente humana. Não é uma projeção coletiva ou um contrato social invisível. O poder de Deus não depende da nossa aceitação ou da nossa fé para existir. Ele é. Deus tem esse poder. Esse poder está intrínseco nele. Está cravado nele. As pessoas não apenas acreditam que Deus tem poder. Ele realmente o tem. A fé em Deus não é o que concede poder a ele, não é o acreditar que ele tem poder, que o fará poderoso. Ele realmente tem o poder. É o que nos permite reconhecer e nos conectar com o poder que já existe, que é absoluto e é inquestionável. O poder de Deus é inquestionável. Não é um poder que pode ser retirado, contestado, transferido. Ele não está sujeito à vontade de um soldado, por exemplo, como a espada, ou à legitimidade conferida por um consenso social. Não. Espiritualmente falando, a analogia do poder se inverte completamente quando se trata de Deus. Ele não é o rei que ordena, nem o padre que invoca, nem o soldado que detém a arma. É ele quem ordena, é ele quem é o detentor das armas, mas em um sentido muito mais profundo e abrangente. As armas de Deus não são espadas ou fuzis, são as leis da natureza, a própria existência, a vida e a morte, o tempo e o espaço. Tudo isso, ele é a causa primeira, a fonte de tudo que existe, seja isso visível, seja isso invisível. O poder de Deus é onipotente, onipresente e onisciente. É um poder que cria universos, sustenta galáxias. É um poder que define o curso da vida. É um poder que não precisa de reconhecimento para ser, nem de obediência para se manifestar. Ele simplesmente é. Enquanto o poder humano se manifesta em hierarquias e estruturas, em símbolos e consensos, o poder divino transcende tudo isso. Ele é a própria estrutura, o próprio símbolo, a própria verdade. A nossa fé nele, em Deus, não o torna poderoso. Ela nos mostra, ela nos torna, melhor dizendo, receptivos à sua infinita potência. Crer em Deus não faz Deus poderoso, mas faz que nós entendamos um pouco do que ele realmente é. Poderoso em si mesmo. A nossa crença em Deus nos permite compreender, ainda que de forma limitada, a magnitude de um poder que está muito além da nossa compreensão terrena. E as reflexões finais, para encerrarmos esse vídeo, onde você acredita que o poder de fato reside? Ao final dessa reflexão, nós somos convidados a questionar justamente isso. Onde você individualmente e nós coletivamente acreditamos que o poder realmente reside? No brilho efêmero de uma coroa? Na autoridade transitória de uma toga? Poderíamos dizer? Acreditamos nisso? Na crença compartilhada que dá forma à nossa sociedade, em constituições, em leis, em códigos penais? Outra pergunta: como essa percepção do poder terreno se compara ao poder que transcende a tudo, aquele que não é construído por nós, mas que nos constrói? Eu peço que vocês reflitam sobre isso. Em momentos de aflição, de incerteza, de angústia, de dor, nós sabemos que existe alguém que é muito mais poderoso. Alguém que tem o poder inerente a si mesmo. Deus. Deus é maior que qualquer poder. Maior que o poder que qualquer instituição diz possuir, que na verdade não possui, no fim das contas. Então, devote-se somente a Deus. Creia plenamente
apenas em Deus, que é Ele que tem o poder de tornar o impossível possível nas nossas vidas. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima.